Aliados de Jair Bolsonaro estão incomodados com a tentativa de Carla Zambelli de se comparar com Eduardo Bolsonaro e silenciaram sobre sua saída do Brasil e o pedido de prisão. Segundo pessoas do entorno da família, tanto o deputado licenciado quanto Jair Bolsonaro e outros parlamentares fiéis não devem se manifestar sobre esse caso, ressaltando que Zambelli não foi condenada por crime de opinião, mas por ter invadido um sistema do Conselho Nacional de Justiça. O grupo contesta as declarações da parlamentar de que atuará para denunciar na Europa abusos contra a oposição, considerando que ela não tem a mesma influência com figuras conservadoras de fora do Brasil, como Eduardo Bolsonaro. Além do incômodo, os aliados da família Bolsonaro lembram que o próprio ex-presidente já vinha se afastando de Zambelli desde as eleições de 2022. Chamar o Roberto Mota para analisar esse cenário, o pedido de prisão, depois da prisão decretada de Carla Zambelli, a saída dela do Brasil, as muitas informações que pipocam na imprensa. E tem mais essa, Mota, um certo incômodo entre os integrantes do clã Bolsonaro com os argumentos que vêm sendo usados por Carla Zambelli. O que a gente precisa trazer e analisar a partir dessas notícias? Bem-vindo. Muitas vezes o silêncio é a manifestação mais eloquente. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A deputada está em uma situação difícil. Parte da dificuldade é resultado de suas próprias ações. Outra parte tem a ver com um contexto maior, no qual políticos e parlamentares cuja imagem é associada a Jair Bolsonaro são alvo de clara perseguição. Reconhecer isso não livra a deputada de responsabilidade por seus atos. Esses atos devem ser respondidos dentro do que determina o Estado de Direito, de forma proporcional à sua gravidade e de maneira compatível com a resposta dada pelo Estado brasileiro a outros atos semelhantes. Pois é, tem vários aspectos dessa notícia para nós analisarmos. Também a gente vai trazer uma informação sobre uma vaquinha que foi divulgada por Carla Zambelli para tentar pagar as multas impostas a ela já há algumas semanas. E a divulgação disso e também uma outra vaquinha que teria sido lançada, isso teria causado também uma rusga entre dois grupos da direita ou de dentro do PL. Chamar o Luiz Felipe Dávila também vai trazer as suas impressões e análises acerca dessa notícia, o episódio Zambelli e o incômodo no entorno do clã Bolsonaro e também de aliados, que é preciso ser destacado agora, hein, Dávila? Bem-vindo. Muito obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Caniato, Carla Zambelli está tentando se transformar numa vítima da perseguição política, quando o caso dela não tem nada a ver com perseguição política. O caso dela tem a ver com crime. Ela tentou adentrar o Sistema Nacional de Justiça do Brasil e cometer fraude. Isto é crime. Mas ela está tentando dar um ar de perseguição política para a sua atitude. E, evidentemente, os bolsonaristas estão ressabiados com essa atitude, porque não tem nada a ver. Por exemplo, no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, você se recorda muito bem que a Câmara tentou, o governo tentou impedir que Eduardo Bolsonaro se tornasse o presidente da Comissão de Constituição de Relações Exteriores por causa das suas opiniões de sua ligação com Trump. E isso é perseguição política. E, evidentemente, são casos completamente diferentes. Um é um caso de perseguição por causa de opinião, por causa de uma postura política, que, na verdade, o direito de liberdade de expressão é garantido a todos os cidadãos, inclusive a Carla Zambelli. O problema é que Carla Zambelli está tentando transformar uma questão criminal num processo de perseguição política, o que não é. Por isso, ela está numa situação muito complicada, com a justiça, com seus aliados políticos e, evidentemente, com seus eleitores. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer também a informação sobre a repercussão dessa decretação de prisão
no exterior, na Itália, entre figuras da política italiana. Trouxemos também a manifestação ontem de Carla Zambelli, dizendo estar muito segura de que o fato de ter cidadania italiana e ter o passaporte italiano, isso daria a ela uma certa segurança em estar na Itália e possivelmente não ser detida ou extraditada. Daqui a pouco a gente vai trazer atualizações em relação a isso. O Cristiano Beraldo também já está preparado a postos, fará suas análises em relação a esse silêncio. Não houve nenhum tipo de manifestação dos integrantes da família Bolsonaro e também daqueles que são mais próximos do ex-presidente. Como interpretar esse silêncio, Beraldo? Como um sinal de isolamento, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Quando uma pessoa está no nível de problema, de exposição, de complicação que Carla Zambelli está, ainda mais agora com a sua prisão decretada, ela está usando uma estratégia que é vincular-se a um determinado grupo que sofreu, na visão dela, uma perseguição semelhante àquela que ela se diz ser vítima. O problema, como já destacado aqui, é que os atos de Carla Zambelli extrapolam simplesmente a questão de opinião. A sua situação jurídica, sua situação no STF, não tem a ver com opiniões expressadas por ela em relação ao próprio Supremo ou ao presidente da República, seja lá o que for. Ela cometeu atos que, obviamente, neste clima de politização ampla, geral e irrestrita que vivemos pelos três poderes, isso é usado contra ela. Mas o clima do Brasil é esse. E ela não tem o mesmo argumento, o mesmo subterfúgio que outras figuras ligadas a Jair Bolsonaro têm. Portanto, ao que me parece, ela está sozinha nessa. E o silêncio daqueles que eram seus companheiros de militância e atuação política demonstra que, na visão deles, ela também está sozinha e terá que se virar para sair dessa situação extremamente complexa, extremamente complicada em que ela se meteu. Pois é, mas há quem faz a seguinte leitura. Bom, ela errou, mas se ela errou, foi na tentativa de acertar ou de atender a um anseio e a um desejo de um grupo dentro do PL, muitos fazem essa leitura. Deixa eu até passar para o Mota, porque a gente pôde observar um silêncio naquele entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acho que teve manifestações muito pontuais, pipocaram uma aqui, outra ali, acho que Sóstenes Cavalcante chegou a se manifestar, ele é o líder do PL na Câmara Federal, mas e essa leitura de alguns analistas, Mota? Se ela errou, foi na tentativa de acertar e talvez de, entre aspas, tá, agradar a um grupo dentro do PL. Fez o caminho errado? Fez a escolha errada? Bom, ninguém consegue enxergar a intenção. A gente só consegue enxergar o ato. Ninguém está dentro da cabeça da deputada para saber o que ela estava planejando. A princípio, eu só posso imaginar que a intenção tenha sido boa. Agora, é difícil a gente compatibilizar esse pensamento com essa história da suposta tentativa de invasão do sistema, da justiça. Assim, é difícil, quase impossível, conseguir enxergar algum sentido ou algum benefício de um ato como esse, né? Então, nesse caso, eu não vejo como. Eu também não consigo enxergar nas atitudes da deputada o avanço da agenda ou do projeto de nenhum grupo. Pelo contrário, né? Eu acho que mesmo que tenha sido de forma inadvertida, várias dessas ações da deputada prejudicaram o grupo do PL, né? Pelo que eu me lembro, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um comentário nesse sentido. E muitos analistas avaliam que o impacto eleitoral das ações da deputada foi um impacto negativo e muito grande, né? Então, é como eu disse, a deputada é responsável por suas ações. Não há nenhuma dúvida disso. Agora, a gente não pode abstrair do contexto maior de tudo que está acontecendo no Brasil. Não dá para desligar o Brasil, falar do caso da deputada, depois ligar o Brasil de novo. Eu não consigo.
Pois é, esse é um bom ponto também, né, Dávila? A gente observa uma série de questionamentos em relação ao atual momento, a decisão que vem sendo tomada em relação a parlamentar e o rigor que muitos cobram em relação a parlamentar, mas talvez em outros casos não haja o mesmo rigor. É possível fazer uma análise em relação a esses momentos e a esses casos e aos personagens diferentes e as atitudes que são tomadas a depender da capa do processo? É verdade que há uma assimetria na aplicação da lei, das penas, uma assimetria que sempre pende a favor da esquerda e contra a direita. Isso é verdade. Mas o fato, Caniato, é que as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes são escolhas próprias, são escolhas de acordo com os nossos valores, com os nossos compromissos, com os nossos princípios. E quando você escorrega na escolha pessoal, no exercício do livre-arbítrio e tenta depositar a culpa apenas no contexto, é um desvirtuamento do que aconteceu. O grande filósofo Aristóteles dizia uma coisa muito interessante. Ele falava que a felicidade é uma atividade da alma em sintonia com a virtude. Portanto, toda vez que você toma uma atitude pessoal que está desvinculada da virtude, não espere a felicidade, espere a infelicidade. Este é o caso da deputada Carla Zambelli e a sua atitude em tentar fraudar a justiça. Comenta-se nos bastidores também, aí é só uma informação para compartilhar com o nosso público, que Carla Zambelli teria ficado muito magoada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ela lançou nas redes sociais uma vaquinha com o objetivo de levantar fundos para pagar as multas que tinham sido impostas pela justiça contra ela. E aí o ex-presidente não só não divulgou a tal vaquinha que ela solicitou a ele, que divulgasse nas redes, como lançou uma outra vaquinha, com o objetivo de levantar fundos para ajudar a pagar as despesas do filho nos Estados Unidos. Informações de bastidores, tá, gente? Enfim. E aí, um episódio se soma ao outro e ela teria ido ao exterior, inicialmente aos Estados Unidos, depois à Itália, muito magoada e chateada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa relação, que foi muito próxima em algum momento e nos últimos meses acabou ficando toda quebrada em pedacinhos e sem nenhum tipo de manifestação após a decretação da prisão dela. Há muitas coisas que talvez a gente não tenha conhecimento, né, Beraldo? Mas essa relação azedou já tem alguns anos, não alguns meses, Caniato. Foi desde o período eleitoral, sim. Em 2022, quando a deputada Carla Zambelli, já reeleita com um número extraordinário de votos, talvez levada ali por uma percepção errada da situação, achou que era normal, às vésperas do segundo turno, tirar a arma da cintura e sair correndo atrás das pessoas no meio da rua. Isso, obviamente, gerou um dano importante para Jair Bolsonaro no momento em que a eleição era disputada cabeça a cabeça. A diferença de votos foi mínima. Então, ficou claro ali, ao que parece, que Carla Zambelli não estava na mesma sintonia do que os demais e houve um afastamento, houve essa crítica pública que o Mota lembrou há pouco e claramente Carla Zambelli já não desfrutava nem de perto da intimidade e da proximidade que tinha com o núcleo Bolsonaro. Agora, ela tomou essas iniciativas, Caniato, por conta própria, acreditando que era bom para ela, que de alguma forma ela tiraria vantagem dessas situações. E quando ela reclama que não conseguiu fazer a arrecadação porque o ex-presidente não divulgou, o ex-presidente estava com outro objetivo que era diferente do dela, ela se coloca numa posição de ser completamente dependente dessa rede de apoiadores de Jair Bolsonaro, ou seja, ela não tem um público próprio, ou talvez o público próprio que ela tenha é insuficiente até mesmo para custear as suas despesas de advogado. Para tudo, ela se coloca nessa posição, ela tem que recorrer a Jair Bolsonaro. Então, quem é Carla Zambelli no seu segundo mandato, tendo recebido
na casa de 1 milhão de votos para deputada federal. Qual é a identidade que ela criou? Porque alguém que está na vida pública, na vida política, que tem ali a articulação a fazer na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, tem a tribuna, tem que debater, ainda mais no governo de esquerda, se ela foi incapaz de criar essa personalidade própria, que obviamente em apoio a Jair Bolsonaro, mas uma personalidade própria dela com o seu eleitorado, com os seus apoiadores, aí sinto muito, Caniato, mas eu não sei o que ela está fazendo ali. Né? Então, e agora toma essa atitude atabalhoada, ao que parece. Não conheço nem de perto e nem de longe a vida e a dinâmica de vida de Carla Zambelli, mas ela anuncia que vai se refugiar na Itália, que na Itália ninguém encosta nela, ela nem na Itália estava. E não sei se ela já viveu na Itália, se ela conhece a dinâmica de vida da Itália, os modos e costumes, se ela fala italiano de forma fluente, isso tudo impacta numa vida que alguém decide levar num outro país. Então, eu já fui imigrante, já passei por isso. Né? Meu pai dizia que boi em terra estranha é vaca. Tem que chegar manso, quietinho, olhando para baixo, entendendo como é que funciona, antes de querer cantar de galo. E ela está fazendo o contrário. Então, em geral, essas histórias não acabam muito bem, não. Ela parece uma pessoa bem atrapalhada, talvez até um pouco perturbada em razão da pressão que está sofrendo. Eu acho que esse aspecto é importante. Será que houve um planejamento para organizar os próximos passos? Porque se havia se a Itália era o objetivo, estranho conceder uma entrevista nos Estados Unidos detalhando exatamente quais seriam os próximos passos, né? Aí dito e feito, né? Horas depois, o pedido de prisão e, mais algum tempo, a decretação da prisão preventiva. Mas esse também é uma importante lembrança do Cristiano Beraldo em relação à biografia de Carla Zambelli. Para quem não se lembra, ela já integrou grupos feministas, salvo engano, já participou daquele movimento Fêmen, que as mulheres geralmente acabam compartilhando algumas mensagens, escrevem no corpo e mostram os seios durante algumas manifestações. Isso aconteceu, inclusive, nos anos de 2010. Mas, Mota, a gente precisa olhar para todo esse imbróglio que envolve Carla Zambelli e imaginar os próximos passos também no cenário político. De que maneira esse episódio que envolve a parlamentar contamina outros processos que não têm uma ligação direta, mas acaba fomentando um debate, talvez uma avaliação, grosso modo, sabe aquela coisa de baseada? Eu acho que esse prejuízo já foi contabilizado, Caniato, na época das eleições. Eu acho que os atos da deputada provavelmente causaram, como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, um prejuízo eleitoral, que pode ter feito uma diferença significativa. Eu acho que esse prejuízo já está contabilizado. É natural que as pessoas tenham dificuldade de enxergar com clareza o que está acontecendo com a deputada, porque ninguém tem acesso a todas as informações e porque, mais uma vez, nós estamos inseridos nesse contexto. É um contexto muito complicado e uma incrível coincidência, né? Porque, se não me falha a memória, todos os deputados nos últimos meses ou nos últimos anos que têm sido processados, presos, exilados ou caçados aqui no Brasil foram todos deputados de direita. Se me corrijam, por favor, se eu tiver com alguma falha de memória aqui. Então, é lógico que tem que ser considerados, né, a gente tem que considerar os atos da deputada e não há como eximi-la de responsabilidade por eles. Agora, lembrar o contexto não significa aliviar essa responsabilidade. Lembrar o contexto significa que nós não somos ingênuos, tolos. Se tocam uma música que só vale para alguns, quando toca a música só alguns podem dançar, os outros não, a gente não pode achar que a gente está numa festa que foi feita para nós, né? Mas, Dávila, o caso de Carla Zambelli, você acha que entra naquele capítulo de parlamentares que crescem, se notabilizam, apoiados em uma figura
mais conhecida, representativa, e depois, no desenvolvimento da sua jornada, acaba querendo fazer carreira solo, desgarram daquela figura que acabou ajudando na caminhada e, por essa razão, tomam atitudes que acabam inviabilizando o seu futuro político. Enfim, a gente poderia elencar outros casos, mas o de Carla Zambelli dá para ser incluído nesse capítulo? O caso de Carla Zambelli me parece que é aquele caso de comportamento de membro de torcida organizada, sabe? Você está no meio do bolo ali, é levado pelo clima da hora, aí acaba fazendo coisas que você se arrepende depois. Eu tenho certeza que qualquer reflexão profunda de travesseiro de Carla Zambelli, ela se arrependeu do que ela fez, porque aquilo que ela fez foi um absurdo total, né? Ela não pode reconhecer que aquilo foi uma boa atitude, ou seja, cometer um crime, tentar adentrar o Sistema Nacional de Justiça, isso não existe, né? Então, mas é aquele momento de torcida, né? Você acaba sendo empurrado e acaba fazendo as coisas. Por isso que você tem que ter sempre essa bússola dos valores, da moral, para se conter nesses momentos e não ser levado pela horda, né? Em política, quando você é levado pela horda, você acaba cometendo muitas burrices. Agora, alguns políticos certamente foram eleitos com apoio de Jair Bolsonaro, mas começaram a criar personalidade própria. Um deles é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Óbvio que se não fosse o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio não havia chegado ao governo do estado. Mas hoje, Tarcísio de Freitas tem personalidade própria, tem um cacife político próprio de quem sentou o cargo, realizou o que tinha que fazer, um bom governo em São Paulo, e esse reconhecimento está evidente não só nas pesquisas de opinião, mas também no seu desempenho como político. Então, é lógico que ele ainda precisa contar com o apoio de Jair Bolsonaro e da direita e tal, mas ele hoje já tem personalidade própria e voto próprio. Ao passo que muita gente que se elegeu nessa cola de Bolsonaro, quando se desvincula de Bolsonaro, não tem cacife político. Quantos daqueles que foram eleitos na primeira eleição de Bolsonaro tiveram milhões de votos, depois não conseguiram ter nem 10 mil votos, nem 20 mil votos depois que se distanciaram de Bolsonaro? Então, são dois fenômenos à parte. Você pode ser ajudado por um padrinho político a ter votos, a se eleger, mas depois você tem que criar a sua personalidade política. E isso não é nada de infidelidade. Isso é aproveitar uma oportunidade para criar a sua relevância e a sua personalidade política. Então, quando isso não acontece, cria uma eterna dependência. E isso não é bom, nem para o político e nem para a direita. Carla Zambelli foi uma dessas, que cresceu na onda Bolsonaro e, em vez de criar uma personalidade política, tentou mostrar a sua fidelidade com atos totalmente destrambelhados. E agora está pagando por isso e está sendo abandonada pelos seus antigos aliados, com toda razão, porque se tornou tóxica.